É fundamental que eventos como esse aconteçam pelo Brasil, não só aqui na região sudeste, em São Paulo, mas que isso possa se reproduzir em várias das nossas regiões administrativas, dada a importância da abordagem geral dentro da nossa medicina, ainda mais um país. O Marx mostrou dentro da hematologia, mas a gente pode reproduzir isso em várias outras especialidades. O Brasil é um país continental e não há outro caminho de se fazer uma boa medicina sem uma boa formação médica na sua graduação e também uma boa residência de base, seja ela pediatria, GO, clínica médica, etc. Então, é fundamental que os pilares sejam muito bem construídos para que a gente possa dar um passo adiante e pensar em outras estruturas, né? O tema, para mim, bom, eu sou transplantador desde 2009, né? Algo que eu faço 24 horas por dia, além de trabalhar com terapia celular, é uma sub-área de hematologia. Quem tiver interesse, depois de 6 anos, como o Dr. Marcos colocou, vai ter que estudar mais 5 anos, pelo menos. Então, são 11 anos de formação e é assim mesmo, tá? Quem está na graduação hoje, quando eu estava na graduação em Uberlândia, não vou falar a época, evidentemente, mas quando eu estava na graduação, no início, um dos meus professores falava, olha, pensa daqui 15 anos, qual é o médico daqui 15 anos que vocês querem fazer? E muito do que eu faço hoje de terapia celular, CAR-T-cell, por exemplo, não existia naquela época. Então não tinha como eu nem sequer ter interesse pela área de atuação que eu tenho hoje, porque não tinha naquela época. A medicina evoluiu, trouxe uma nova modalidade terapêutica e eu acabei me inserindo nisso, né? E a gente tem inclusive um pioneirismo no Brasil em relação a tudo isso. Mas por que isso? Porque tem uma formação de base que te dá condições de ter flexibilidade e seguir depois, né? Então isso é muito importante, que a gente cuide da graduação com o devido cuidado, para que os nossos alunos possam ter condições de trilhar todos os caminhos, tá? Bom, eu vou falar de transplante de medula, eu não tenho nenhum conflito para declarar para essa aula. Essa é a área talvez mais complexa da hematologia, daí a necessidade de uma área de atuação específica, assim como a hemoterapia. É uma área eminentemente muito clínica. Nós, no transplante de medula, fazemos diagnósticos de situações hematológicas, mas boa parte dos nossos diagnósticos, na verdade, a maioria deles não são hematológicos. A gente faz diagnóstico de doença fúngica, viral, bacteriana, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, alterações de pele, alterações de sistema nervoso central e por aí vai. Então, assim, é medicina interna pura. Um dos motivos pelo quais eu fui para o transplante de medula é que quando eu era graduando e eu decidi que eu faria clínica médica, eu já sabia que eu ia fazer o 3º ano de clínica para fazer medicina interna, pela paixão pela clínica médica. Então foi natural que eu caminhasse para o transplante de medula, porque o transplante de medula também me dá isso, além da minha especialidade, que é a hematologia. Então existem nuances que a gente vai buscando dentro das áreas de atuação, que parece ser hiper especializada, e de fato porque pega um volume de pacientes pequenos, mas te dá a chance de atuar em várias outras áreas. A gente tem interface com a medicina interna toda. Não existe transplante de medula óssea em um hospital que não tenha uma estrutura hospitalar boa, complexa, terciária, mas, sobretudo, uma boa UTI, uma clínica médica forte. Os melhores serviços estão inseridos dentro de hospitais gerais ou de hospitais específicos, oncológicos, mas que possuem um corpo clínico muito forte, porque a especialidade e a subespecialidade precisa disso. Então, a medula óssea está localizada dentro da cavidade óssea, né, como vocês bem sabem, notadamente nos ossos longos, né, fêmur, húmero, né, tíbia, também no quadril e também nos corpos vertebrais. Então, essa é a sede externa, por exemplo, né, e quando criança, aqui na região da calota também. Então, essa é a região em que a gente consegue encontrar a medula, que é a sede da hematopoese. Aqui tudo começa. É o sistema hematopoético que ali é produzido, mas também, vejam só, a gente tem as hemácias, plaquetas, neutrófilos, e ali tanto neutrófilos quanto os linfócitos, essas são células imunológicas. Então também é a sede do nosso sistema imune. Então é onde tudo começa. E é por isso que o transplante de medula óssea tem uma carga imunológica muito importante. Então vejam só, conceitualmente, o que é o transplante? A gente tem um paciente que tem indicação, por exemplo, leucemia. Ele tem ali doenças malignas, veja representada pelas bolinhas pretas. A gente precisa destruir essas células,
Tá? Isso vai ser feito com radioquimioterapia de altíssima dose, as níveis letais. A gente aprendeu muito com radioterapia com os acidentes nucleares. Quando tinha acidente nuclear e os pacientes eram expostos, a gente tem 3 perfis de pacientes. Aqueles que não vai acontecer muita coisa, que a exposição é pequena. Aquele que a exposição é extremamente intensa e o óbito acontece em tempos de horas. E tem aquele intermediário, que se você não fizer nada, daí alguns dias ele vai também a óbito, mas se você reconstituir a hematopoiese, ele sobrevive. Então, daí já vem os aprendizados, assim como mostarda, também é um aprendizado para radioterapia, que a gente faz radioterapia de corpo total, corpo todo, dentro do universo do transplante de medula. E, ao mesmo tempo, a gente tem um doador que tem célula normal, e essa célula normal vai ser transferida para o receptor. Então, vocês podem ver que ele tem conceitos, ó, quando a gente vê o círculozinho, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, lá vai estar bem pequeno para vocês, mas se a gente tem um círculozinho ali, são células progenitoras, vão produzir sangue, essas células vão fazer que o sistema sanguíneo ele volte a ser produzido. Então, vou ter novas células sanguíneas. Tá? E, ao mesmo tempo, aquelas células imunológicas elas vão reconhecer as células da leucemia, por exemplo, como estranhas, porque o doador normal não tem leucemia. Então, ele vai olhar as células da leucemia no receptor e falar assim, isso aqui não me pertence. E vai destruir tudo isso. Então, o transplante de medula ele não é só radioquimioterapia de altíssimas doses. Ele usa também a célula como agente do tratamento. É por isso que a gente dá o nome disso de terapia celular. Tudo bem? Então, essa é a grande vantagem, porque a célula do doador vai ficar pela vida toda. Ela não vai sumir. Agora, o sangue do receptor é o sangue do doador. Se você transplantar uma mulher para homem, o homem que é XY vai virar XX. Se você fizer um cariótipo dele, vai ser um cariótipo feminino. Tá? Então, muda todo o perfil do sangue, essa célula ela é normal, o doador não tem leucemia, então ela vai destruir. Então, é o que a gente chama de efeito do enxerto, que é a célula do doador, contra o hospedeiro, que é o receptor. Esses termos ali, GVL e GVH, que a gente usa muito, são termos em inglês. Tá? Então, primeiro reconstrua a produção de sangue, mas isso não é o bastante. Eu preciso destruir as células tumorais. Para isso, as células, os linfócitos do meu doador, essas são as células responsáveis pelo evento imunológico, vão destruir as células malignas do receptor. É aí que entra o transplante. Isso que é transplante de medula óssea. Tá? Esse é o conceito. Existem várias outras nuances que eu vou mostrar para vocês. Quem começou tudo isso? O primeiro pioneiro, quem fez o primeiro transplante do mundo foi o Maté. Francês, Paris, Hospital Saint-Louis, lá atrás. Não tinha HLA nessa época. Não por menos, o prêmio Nobel de HLA ele, foi para o Jean Dussault, que é colega do Maté no Hospital Saint-Louis. Então, foi ele que definiu e revolucionou o transplante de órgãos no mundo. Então, antes ele não sabia, então era aleatório, ninguém sobreviveu. Mas depois, com o advento do HLA, o Donald Thomas, aqui é Seattle, Estados Unidos, ele conseguiu fazer transplantes dentro de um protocolo que eu vou mostrar para vocês, que é o que a gente faz atualmente. E aí os primeiros pacientes sobreviveram e uma série de casos foi publicada, e isso trouxe para ele o Nobel Prize em 1990. Tá? Foi quando começou, a gente já passou de 1 milhão de pacientes transplantados ao redor do mundo. Então veja a evolução disso tudo. Como existem detalhes, isso é um nicho da medicina, né? Da nossa especialidade, e vejam como foram construídos, né, grandes quebras de paradigmas, envolvem inúmeros tijolos, cada um colocou o seu, para que no final a gente consiga construir algo que de fato impacte a vida dos nossos pacientes. Então, aqui tem muita experiência acumulada de vários atores e atrizes nesse cenário. Até chegar ali no final, está escrito Carticel, que vai ser meu último slide, que eu vou mostrar para vocês. Não vou entrar em detalhes aqui, mas vejam só como que se faz muito transplante nos Estados Unidos e no Brasil também. E a doença mais transplantada é mieloma múltiplo. Aqui é uma modalidade de transplante diferente da que eu mostrei para vocês. Aqui é o que a gente chama de autólogo, ou seja, em vez de eu ter um doador, eu guardo a célula do meu próprio paciente. Aí, nesse caso, o efeito é apenas da rádio e da quimioterapia, e não do restante. Tá? Essa é uma modalidade muito comum, mas os demais aqui, leucemias, são todos halogênicos. Existe um doador para fazer isso. No Brasil, a gente tem aí pelo menos 2.500 transplantes por ano, tá? O que é bastante. Então, as indicações foram melhorando, né? As sociedades foram se organizando, a gente tem indicações, publicações específicas para quem tiver alguma curiosidade nesse sentido.
É bem especializado isso, mas tanto a sociedade americana quanto a sociedade europeia publicam as suas indicações, ou seja, o que a gente transplanta, né? E o tipo de doador também é importante. Eu acho que esse é um dado que vale a pena vocês levarem para casa. Por quê? Primeiro tem um transplante autólogo, que é a célula do próprio paciente, como eu disse para vocês. Mas tirando isso, a gente tem um doador alogênico. E esse doador alogênico pode ser um irmão, como está aqui, ó, opa, estou errando aqui nesse pointer. Como está aqui, ó, identical signed, ou seja, é o irmão idêntico, é o nosso próprio irmão. A gente faz o HLA, que nada mais é do que um teste de paternidade, é a mesma coisa, e ele pode ser seu doador completamente idêntico. Mas tem aquele irmão que não é totalmente idêntico, a gente chama isso de haplo. Se a gente pode usar ainda sangue de cordão umbilical, tá? Ou a gente pode pegar um doador do banco, que ele não tem nada a ver com a gente do ponto de vista de parentesco, mas ele é compatível do ponto de vista de HLA. Isso a gente chama de não aparentado. Então, tem um aparentado, não aparentado. Eu vou mostrar para vocês logo em seguida, mas antes, só um olhar rápido para a molécula de HLA. A molécula de HLA, ela conecta o nosso linfócito, que é aquele que eu mostrei para vocês, e qual que é o papel dela de forma bem sucinta? Ela vai definir no nosso organismo o que é nosso próprio e o que é estranho. O que for estranho a gente destrói, o que for estranho a gente rejeita. O que for nosso a gente aceita. Por isso, para fazer um transplante de órgão, eu tenho que respeitar o HLA. Se eu respeitar o HLA, o órgão não é rejeitado. Simples assim. Se eu tenho diferença de HLA, eu não consigo fazer o transplante, porque eu vou perder o órgão. Tá? Então, se eu transplantar um rim, menos, mas se eu transplantar coração, se eu transplantar outros órgãos sólidos e o HLA for distinto, eu vou rejeitar esse órgão. Só que aqui não tem isso, porque, vejam só, a medula óssea está dentro do osso, ela faz parte de toda a produção de sangue. Então, se eu não respeitar a HLA, não tem como a medula rejeitar o corpo. Isso não, a lógica para o transplante de medula óssea é outra, isso não existe. Então, eu crio um problema que é extremamente complicado de lidar com ele. Vocês vão ver algumas fotos aqui que são bem difíceis. Então, essa situação para o transplante de medula é a mais importante de todos os transplantes que existem. E é por isso que o transplante de medula é um caso à parte dos demais. Ele é bem diferente do transplante de órgãos sólidos, tá? Justamente por causa desse sistema HLA. E vejam só aí, ele tem uma nomenclatura que a gente não precisa, mas talvez vocês vão pegar o exame cheio de letras, cheio de números. Isso quer dizer que existe A, B, C, D e R, são genes que nós temos, todos nós temos eles. E aqui é um número, ou seja, é a classificação. Se isso é igual, a gente tem um HLA compatível. Não vou entrar em detalhe em relação a isso. Esse dado é importante, porque vejam só. Imagina, o pai e a mãe estão aqui, A e B, C e D. Tá? Então, quando a gente tem filhos, a gente pega esse 2 do pai, 2 da mãe, mistura tudo isso. E as letrinhas são redistribuídas. Então, um do pai, um da mãe, A e C, um do pai, o outro da mãe, A e D, esse aqui B do pai, o primeiro da mãe, B, C, B e D. Então, existe uma distribuição, se vocês forem ver, 25% para cada. Qual que é a chance da gente ter um irmão HLA compatível? 25%. Ah, eu tenho 300 irmãos, 25%. Isso é fixo, tá? Porque depende da distribuição cromossômica dos nossos pacientes. Então, quando eu faço um teste de compatibilidade da HLA para qualquer transplante, eu quero saber se o meu irmão recebeu as mesmas fitas que eu recebi. Certo? Esse é o padrão do transplante. A gente compara os numerozinhos para poder saber isso, porque aquelas fitas têm números específicos. E aí eu consigo fazer a comparação e a leitura disso. Vejam só que também a gente pode complicar isso um pouco mais, não vou entrar em detalhes, mas eu vou voltar aqui para explicar uma outra coisa. Se eu tenho apenas uma fita herdada igual a do meu irmão, mas a outra não, a gente chama isso de haplo idêntico, tá? Porque o nome de uma fita dessa é haploide, certo? Então vem um haplo da mãe, vem um haplo do pai. Se eu recebo os mesmos 2 haplos que o meu irmão recebeu, nós somos doadores 100% compatíveis. Se eu recebo apenas um haplo que ele recebeu, seja da mãe ou do pai, a gente chama isso de haplo idêntico, ou seja, 50% de compatibilidade. Tá? Então é assim que funciona a compatibilidade. Por que eu estou falando isso? Por causa disso aqui. Quando eu tenho um paciente com indicação de transplante, o primeiro doador que eu vou olhar é o irmão. Se eu tiver um irmão 100% compatível, eu vou usar ele. Se eu não tiver, eu vou procurar no banco. Nesse banco, eu tenho que continuar sendo 100% compatível. Esses são os 2 melhores doadores que existem. Se eu não tiver isso, eu não faço. Ok? Então, se eu não tiver, eu desço para cá. Ó.
Ou seja, são transplantes alternativos. O paciente tem uma doença muito grave, para não deixar de ser transplantado, ele vai usar HLA que é de alto risco. Eu vou usar HLA, por exemplo, haploidêntico, ou seja, eu vou usar um irmão que só tem a metade, e que não tem as duas fitas. Isso eu chamo de haplo, para não deixar o paciente sem transplante. Porque é pior ele ficar sem transplante do que ele fazer um transplante haplo, com compatibilidade parcial. Tá? E outras fontes de transplante. Então, vocês podem receber esses pacientes na emergência, por exemplo. O paciente transplantou, fez um transplante haplo, está com febre. Às vezes não dá tempo de chegar até a gente, vai chegar no posto de atendimento. Então, essas nomenclaturas são interessantes de conhecer, que eu acho que é o maior objetivo de vocês fixarem. Tá? E aí o universo é grande. Geralmente, esses pacientes falecem de infecção. Tá, se vocês olharem a causa de óbito, tem uma causa de infecção, veja aqui, infection, bastante importante, sem levar em consideração a doença de base, ou seja, a leucemia volta, o linfoma volta, eu não estou considerando isso. Tá? E, ao mesmo tempo, vocês podem... Não está passando... Opa! Independente da causa, aqui é o irmão, né? Quando é o irmão compatível, aqui é não relacionado, mas todos nesse sentido. E esse é o dado interessante de vocês entenderem. Para que a medula do doador possa entrar na medula do receptor, a medula tem lá aquele, tipo tutano, né? Na anatomia a gente vê, está cheio de uma melequinha lá dentro, né? De hematopoiese, medula, gordura, etc. Essa cavidade óssea precisa ser limpada. E a gente limpa isso com radioquimioterapia, que estão colocados aqui, ó. Que são doses muito altas, né, que a gente usa de rádio de quimioterapia. Então, antes existe um negócio chamado condicionamento, que é justamente 5, 7 dias que o paciente recebe essas quimioterapias e radioterapia para poder infundir as células. Tá? E depois disso, o que faz a infusão, a célula dele vai circular no sangue, vai lá para a medula óssea, então não é uma cirurgia, é como uma infusão de um sangue, de transfusão. Essa célula-tronco vai circular no sangue e vai reconstruir a produção do sangue. Até que isso aconteça, demora em torno de 3 semanas. Então, eu tenho condicionamento, infusão e mais 3 semanas de espera. O tempo de internação, 1 mês. Esse 1 mês, o ar é filtrado, a comida é esterilizada, a visita é restrita. Por quê? Ele não está produzindo sangue, ele não está produzindo plaqueta, ele não está produzindo hemácia, ele não está produzindo células de defesa. É o paciente mais frágil que a gente tem. Então, ele morre de gripe. Então, tudo isso é muito cuidadoso. A água é estéril, né? A comida é estéril. Os equipamentos, smartphones, laptop, quando entra para poder usar, é tudo limpo, com álcool, etc. E tal. Porque esse paciente não tem sistema de defesa, ele morre por qualquer coisa. Ele sangra porque não tem plaqueta, ele cansa porque ele está com anemia por falta de hemácia. Então, a gente está sempre transfundindo. O apoio da hemoterapia é importante. Tá? E nesse sentido, a gente pode ter alguns dados, outros dados que a gente pode coletar, e aí eu aproveito para falar da doação de medula. A gente pode usar uma máquina que chama aférese, em que é igual transfusão de sangue, a agulha da mesma forma, hemoterapeuta que faz isso. Então, a gente funciona um braço, o sangue passa nessa máquina, separa a célula-tronco e o restante do sangue volta para cá. Essa é uma forma de coletar a medula óssea, tá? Você faz isso em torno de 5 horas, mais ou menos, numa tarde que você passa lá no hemocentro, você consegue doar. A outra é a gente fazer uma punção direto na medula, que geralmente é aqui no quadril, na região posterior, em que a gente acaba por ir para o centro cirúrgico, faz uma anestesia geral, por exemplo, a pessoa dorme e não sente absolutamente nada durante as coletas, tira ali a medula diretamente, 1 litro, 1,5 litro, e posteriormente a gente acaba por depois usar essa medula. A gente não congela a medula. São as formas de doação. É extremamente segura a doação. A gente, mais de 1 milhão de doações no mundo, a gente tem apenas 6 óbitos no mundo por conta disso, o que é muito, muito baixo. Tá? Eu vou acelerar um pouco, vejam só. Aqui é a gente coletando no centro cirúrgico. Tá? E aqui já é a máquina de aférese. Ó. Então, existem diferenças. Tem pessoas que não suportam a agulha, querem dormir e ver nada. Opa, vamos fazer medula óssea. Tem outros, não quero ir para o centro cirúrgico, entrar dentro do hospital. Então, vamos para cá. O doador pode escolher o que é mais adequado para ele. Tá? Mas existem diferenças. Essa máquina, a coleta dessa forma, entrega muito linfócito, que é aquela célula que mata a leucemia.
E, nesse sentido, a gente acaba por ter, vejam só aqui, a preparação que eu falei para vocês, depois que a gente faz a coleta, o paciente vai ser internado, vai receber a medula e depois vai ter enxertia e depois faz a alta hospitalar. Ele fica 3 meses acompanhando no hospital dia. Então, o processo de transplante ele dura em torno de uns 4 meses, pelo menos. Ou seja, o paciente tem que mudar de casa. Ele vai para outra cidade, porque não tem unidade de transplante para todos os locais. Tá? E esse é todo o sistema que a gente faz, que a gente prepara. Porque quando você faz a radioquimioterapia, recebe a medula aqui, depois a medula vai funcionar e vai voltar a produzir o sangue. Existem várias complicações que podem acontecer relacionadas a esse universo. Infecciosas, da químio, da rádio, sangramento, que eu não vou entrar muito em detalhes. Mas é esse dado que eu queria mostrar para vocês. A célula normal, o linfócito normal do doador, destrói a leucemia. Mas ela pode escapar, mesmo que o HLA seja compatível, e ter alguns órgãos normais acometidos. A gente chama isso de reação do enxerto contra o hospedeiro, como se fosse uma doença imunológica, é um reumatismo, entre aspas. E isso tem relação com sobrevida. Se a gente colocar ali os pacientes que têm essa reação imunológica, eles vão viver mais tempo. E tem esse tipo de reação na pele. Então, nem tudo são flores com transplante. Esse tipo de reação é bastante grave e a gente não quer que isso aconteça. Vejam só aqui um paciente que fez transplante, tem uma reação grave desse tipo, ele não vai ter leucemia, mas ele tem uma reação imunológica gravíssima, ele trocou de doença. Deixou de ter uma doença maligna para uma não maligna. Tá? Então, esse é o dado importante. Veja que tem no olho também, que parece um Sjögren, né, da reumatologia. Enfim, esses são os pontos importantes que a gente coloca. Eu queria trazer para vocês apenas mais um dado, que tem as complicações tardias. Fazer quimio e radioterapia tem repercussão 30 anos depois. Tá? A gente pode ter efeitos sobre isso. E esse é o ponto aqui, ó. Porque esse é o paciente que em algum momento pode eventualmente aparecer na emergência para vocês. Ele acabou de fazer transplante, no primeiro ano ele tem uma repercussão muito grande de possíveis complicações. Alterações da pele da boca, do fígado, catéter, infecções virais, bacterianas, fúngicas, etc. Tá? Então fica só o alerta e o princípio. É claro que esse problema em que a gente consegue destruir célula da leucemia, mas ao mesmo tempo pode trazer um reumatismo, faz a gente pensar em outros tipos de tratamento. Esse é meu último slide. E um deles é, na verdade, a gente tirar só o linfócito, que é aquela célula que destrói a leucemia, e trabalhar só com ela. Para isso, eu vou modificar ela no laboratório, vou alterar o sistema, o genoma dela, inserir um novo receptor na sua superfície, que vai conseguir de forma específica reconhecer a leucemia e destruir. E não vai ter todos aqueles efeitos que eu mostrei para você. A gente já faz isso hoje no Brasil. O nome disso é CAR T-cell. Mas essa é uma conversa para outro dia. Obrigado, gente.